そうか。海賊王の仲間ならそれぐらいになってくれないと俺が困る。キャルー。Qual o tamanho da vontade de um homem para se deixar golpear em troca da lembrança daquilo que o motiva? Parece clichê, né? A derrota que criou vitórias, e dentro dela há uma promessa. Não esquecer o legado daquela pessoa que fez trilhar aquele caminho. Às vezes parece irônico, né? O personagem mais preguiçoso ser incumbido de uma das ambições mais pretensiosas do grupo. A espada que corta até mesmo o aço é a mesma ferramenta que já lhe causou o mais grande dos infortúnios. Seguir superando oponentes por sua promessa. Um homem deve terminar aquilo que se inicia. Um garoto perdido tem chance de ser acolhido no dojo e lhe ser ensinado uma arte nobre. O progresso daquele garoto rebelde faz frente a outro prodígio, ou melhor dizendo, outra. A referência de excelência para Zoro, a melhor espadachim do mundo para o garoto era ela, Kuina. Ver tudo desabar e perder aquilo que tinha o faz prometer cumprir o sonho daquela menina. No entanto, não é fácil andar pelo caminho certo, sem se perder durante o percurso. Zoro se encontra desacreditado, sem fé que conseguiria realizar aquela promessa e alcançar aquele sonho, que agora também era dele. Precisava um garoto meio maluco, com sonhos mais petulantes e ousados do que o do espadachim, para o convencê-lo. Zoro nasceu em uma vila pequena, longe das grandes batalhas que moldavam o mundo, mas desde cedo carregava nos olhos algo incomum, uma obstinação feroz. Diferente de outras crianças, ele não aceitava ser apenas mais um. A cada treino, a cada queda, a cada arranhão no corpo, nascia dentro dele uma convicção cada vez mais forte. Ele precisava ser o melhor. No dojo da vila onde cresceu, Zoro encontrou a rival que seria também seu maior impulso, Kuina, filha do mestre Koshiro. Todos os dias, sem falhar, eles se enfrentavam. Zoro treinava com disciplina, aumentava sua força, aprimorava sua técnica, mas o resultado era sempre o mesmo. Derrota após derrota, Kuina era mais veloz, mais precisa, quase inalcançável. Essas derrotas não diminuíam Zoro, pelo contrário, faziam nascer dentro dele um fogo ainda mais intenso. Ele contava cada luta perdida como uma dívida a ser paga no futuro. Para ele, vencer Kuina não era apenas uma questão de orgulho, mas de provar para si mesmo que poderia ser o melhor do mundo. Um dia, incapaz de aceitar o padrão de sempre, Zoro a desafiou para lutar com espadas reais. Queria uma prova definitiva, sem desculpas, sem limites. Mais uma vez, perdeu. Mas nessa derrota, algo diferente aconteceu. Naquela noite, Kuina revelou algo que guardava em silêncio. Mesmo sendo mais forte, mais talentosa, mais dedicada, havia quem acreditasse que ela jamais seria melhor, simplesmente porque era mulher. Ela confessou que tinha medo de que, com o tempo, fosse ultrapassada por Zoro, não por falta de esforço, mas por preconceito do mundo à sua volta. Zoro enfureceu-se. Para ele, aquilo era inaceitável. A força não tinha a ver com gênero, mas com treino, com dedicação, com vontade de ir além. Ele olhou nos olhos de Kuina e disse: se um dia a superasse, seria porque havia trabalhado mais duro, não porque ela desistiu. E foi nesse momento, nesse choque de ambições e frustrações, que surgiu a promessa que marcaria a vida dele. Eles juraram juntos que um dia se tornariam os maiores espadachins do mundo. Não importava o que acontecesse, não importava quantas vezes caísse, esse seria o destino dos dois. Mas o destino foi cruel. No dia seguinte, Kuina morreu tragicamente em um acidente banal. A promessa feita horas antes se transformou de repente em um peso insuportável. Zoro chorou como nunca havia chorado, sentindo o vazio que não poderia ser preenchido. A rival que o empurrava para a frente, a amiga que dividia seu sonho, havia desaparecido. Diante do corpo de Kuina, Zoro não permitiu que aquela chama se apagasse. Pediu ao mestre Koshiro a espada dela, a do Ishimoshi, e ali renovou seu juramento. Se Kuina não poderia mais lutar, ele lutaria pelos dois. Se ela não poderia mais alcançar o topo, ele o faria em nome dela. Não era apenas mais um seu sonho, era a responsabilidade que carregaria até a morte. Desde aquele dia, cada treino, cada batalha, cada gota de suor teve um único propósito: honrar a memória de Kuina e cumprir a sua promessa. A partir de então, Zoro não lutava apenas por si, mas por alguém que não estava mais ali. O título de maior espadachim deixou de ser apenas uma ambição, mas se tornou uma dívida, uma obrigação moral, uma promessa eterna. Após a morte de Kuina, Zoro deixou de ser apenas um garoto em treinamento. Ele se transformou em alguém que carregava um fardo maior que a própria idade. A espada de sua amiga, a do Ishimoji, não era só uma arma em suas mãos, era o símbolo da promessa, a lembrança constante de que cada corte e cada treino tinham que ser dignos dela.
Mas dentro da vila, no dojo, nada mais parecia suficiente. O mundo era vasto e ele sabia que se quisesse alcançar o topo, teria de enfrentá-lo de frente. Assim, Zoro partiu, deixou para trás o conforto da vila e mergulhou numa vida de batalhas, para se manter e para testar sua força. Tornou-se caçador de piratas. Não era apenas uma profissão, era um campo de treinamento que ele havia escolhido. Caçar piratas significava enfrentar criminosos perigosos, homens violentos e sem regras, que usariam qualquer truque para vencê-lo. Para Zoro, isso era perfeito. Cada luta era uma chance de provar sua resistência, de fortalecer sua técnica e de se medir até onde ele poderia ir. Com o tempo, seu nome começou a se espalhar. No West Blue, poucos ousavam enfrentar piratas com a mesma confiança que Zoro. A cada vitória, a cada criminoso capturado, sua reputação crescia. As pessoas começavam a chamá-lo de caçador de piratas Zoro-no Azoro. Esse título era um reconhecimento, mas também um aviso. Ele não era como um homem comum. Era alguém que vivia pela espada, alguém disposto a se colocar contra aqueles que a maioria temia. Mas, por trás dessa fama, havia algo que ninguém via. Zoro vivia sozinho, não havia companheiros, não havia tripulação, não havia ninguém para dividir o peso de sua jornada. Sua vida era feita de solidão, de noites em silêncio, afiando suas espadas, de dias intermináveis, em busca de inimigos poderosos. Ele seguia em frente com sua determinação, mas ao mesmo tempo estava preso num ciclo solitário. Seu único guia era a promessa feita à Kuina. E apesar disso, Zoro nunca reclamou. A solidão não o quebrava, pelo contrário, o fortalecia. Ele sabia que não poderia se permitir desviar. Cada pirata derrotado, cada cicatriz conquistada, era uma lembrança de que ele estava trilhando o caminho certo. Para ele, aquilo não era apenas sobrevivência, mas uma preparação. Estava se moldando, se tornando algo digno do título que um dia teria que disputar contra o maior espadachim do mundo. Ainda assim, a vida como caçador de piratas não lhe dava respostas. Ele acumulava vitórias, mas a distância para o topo ainda parecia infinita. Era como se lutasse contra as sombras, sem um verdadeiro norte, além da promessa que o impulsionava. Foi nesse estado, nesse meio termo, entre a força e vazio, que Zoro começou a chamar a atenção não apenas de inimigo, mas também do destino. Um destino que mudaria tudo quando, em Shanstown, sua jornada solitária cruzasse com a de Monkey D. Luffy. A fama de Zoro como caçador de piratas acabou levando a Shanstown, uma base da marinha governada pelo tirano Capitão Morgan. Ali, Zoro não buscava confusão. Sua vida seguia o curso normal, caçando criminosos em busca de recompensas. Mas o destino não seguia por vontade simples. Zoro cruzou com o caminho de Helmeppo, filho de Morgan, e tudo mudou. Helmeppo, arrogante e cruel, andava pelas ruas acompanhado de seu lobo, abusando da autoridade herdada pelo pai. Certo dia, ele colocou em risco a vida de uma garotinha inocente, e Zoro, incapaz de assistir calado, entrou em ação. Com um golpe, salvou a criança e derrubou a ameaça. No entanto, não imaginava que o preço por defender alguém fosse tão alto. Helmeppo, envergonhado diante de todos, decidiu punir Zoro de forma covarde. Ele fez uma promessa cruel. Se Zoro aceitasse ficar amarrado em um pátio por 30 dias, sem comer, sem beber, seria liberado como se nada tivesse acontecido. Zoro, acreditando na palavra dada, e talvez enxergando nisso um novo desafio para sua própria resistência, aceitou. Foi preso a um poste no meio de um quartel da marinha, sob o sol escaldante, cercado pelo desprezo e pelas risadas dos soldados. Mas a verdade era ainda mais amarga. Helmeppo não tinha a intenção de cumprir sua promessa. Ele planejava executar Zoro no fim do prazo, usando-o apenas como espetáculo para alimentar sua vaidade e poder. O caçador de piratas estava condenado não pela justiça, mas pela mentira. Mesmo assim, Zoro resistiu. 9 dias haviam se passado desde o início da sua prisão, sem comida, sem água, apenas sua vontade o mantinha de pé. Seu corpo já sentia os efeitos da fome e da sede, mas sua mente estava presa em um único pensamento: que não podia morrer ali, não podia quebrar a promessa feita a Kuina. Cada segundo amarrado era uma luta invisível, um combate contra a morte, contra a desistência. Foi nesse estado, entre a vida e a morte, que Zoro conheceu Monkey D. Luffy, o garoto de chapéu de palha que o observava por trás de um muro, curioso com a figura que ainda mantinha a postura ereta apesar do sofrimento. Luffy, ao enxergar a injustiça, resolveu soltá-lo e, sem hesitar, convidá-lo a fazer parte da sua tripulação. A confiança absurda do jovem pirata impressionou Zoro. A determinação de ir à base do Capitão Morgan sozinho e enfrentar todas as injustiças que estavam ali motivou Zoro. Não era medo, não era interesse.
Era como se Luffy o olhasse de igual para igual, reconhecendo nele alguém digno de lutar ao seu lado. Aos poucos, os eventos em Sheltown revelaram as mentiras de Helmeppo e a crueldade de Morgan. Luffy, indignado, enfrentou pai e filho para libertar Zoro. No meio desse caos, a promessa de Zoro a Kuina voltou a arder com força dentro dele. Ele não poderia morrer amarrado àquele poste, vítima da traição de um covarde. Precisava lutar, precisava viver. Quando Luffy devolveu suas espadas, Zoro encontrou novamente seu propósito. Com um movimento rápido e certeiro, bloqueou os ataques da marinha e mostrou que, mesmo enfraquecido, sua determinação era inquebrável. Ali, diante de todos, declarou que seria o maior espadachim do mundo, e olhando para Luffy, deixou claro que se o capitão um dia o fizesse abandonar esse sonho, ele não o perdoaria. Foi nesse instante que os caminhos se cruzaram. Zoro, o solitário caçador de piratas, encontrou alguém cujo sonho era tão insano e grandioso quanto o seu. Pela primeira vez desde o Kuina, ele sentiu que poderia lutar não só por si mesmo, mas ao lado de alguém. Ao lado de Luffy, Zoro passou por batalhas que o marcaram. Contra Bug, onde foi gravemente ferido e percebeu que havia um mundo de poderes inesperados. Contra Kabage, onde mesmo ferido abriu ainda mais sua própria ferida para provar que não recuaria diante de nenhum espadachim digno. Contra Kuro e os piratas do Gato Preto, fortalecendo o laço com os futuros tripulantes. Em Along Park, onde, mesmo à beira da morte, enfrentou inimigos fortíssimos, mostrando a dimensão de sua resistência e de sua lealdade. Cada passo mudava não só sua força, mas seu senso de propósito. Agora não era apenas uma ambição, mas também uma missão de proteger os sonhos da tripulação. O destino de Zoro parecia ter pressa em testá-lo. Depois de se juntar à tripulação de Luffy e cruzar os mares do West Blue, o espadachim finalmente se deparou com aquilo que mais desejava e ao mesmo tempo mais temia. No restaurante Baratier, em meio ao caos causado pelo ataque do pirata Don Krieg, surgiu a figura que ele buscava há anos. Drácula Mihawk, o maior espadachim do mundo. O impacto da presença de Mihawk foi esmagador. Era como se a própria lenda tivesse se materializado diante de Zoro. O homem que dividira navios ao meio com um único golpe estava ali, tranquilo, quase entediado, olhando para o campo de batalha como quem observasse uma distração passageira. Para Zoro, aquele momento era a convergência de todos aqueles anos de esforço. Desde a morte de Kuina, cada treino, cada luta, cada gota de suor tinha um único propósito: chegar até aquele homem. Com calma, mais firmeza no olhar, Zoro se aproximou. Perguntou se fora ele quem havia partido ao meio aquele gigantesco navio de Don Krieg. Mihawk respondeu com naturalidade, como se aquilo não tivesse importância. Essa resposta só aumentou a convicção de Zoro. Estava diante de um abismo de poder. Ainda assim, sua determinação não vacilou. Amarrando a bandana na cabeça, declarou o desafio. Mihawk, porém, não se impressionou. Para ele, Zoro não passava de um jovem impetuoso, incapaz de compreender a diferença colossal que existia entre eles. Tanto que, em vez de desembainhar sua gigantesca espada lendária, Yoru, Mihawk retirou de dentro do seu colarinho uma pequena lâmina, quase uma adaga. O gesto foi um insulto direto. Ele não considerava Zoro digno de sua verdadeira arma. A humilhação queimou por dentro, mas Zoro não se permitiu hesitar. Partiu para o ataque, utilizando o Onigiri, seu golpe mais confiável, aquele que até então jamais havia falhado contra um inimigo. Contudo, pela primeira vez em sua vida, viu seu ataque ser parado com absoluta facilidade. Mihawk bloqueou o movimento usando apenas a ponta de sua lâmina. O choque foi imediato. Era como se todas as batalhas anteriores não tivessem significado algum. Zoro tentou novamente, com fúria e desespero, mas cada investida era repelida com naturalidade, como se Mihawk tivesse apenas se divertindo. O abismo entre eles não era apenas só de sua força, era de experiência, de domínio, de talento lapidado até a perfeição. E ainda assim, Zoro não recuava, não podia recuar, somente estava fixado em uma lembrança, a noite em que prometeu a Kuina que um dos dois se tornaria o maior espadachim do mundo. A luta tornou-se uma prova não apenas de sua técnica, mas de espírito. Mesmo ferido, mesmo sendo jogado ao chão, Zoro se levantava, urrando contra o impossível. Quando Mihawk finalmente cravou sua lâmina pequena em seu peito, Zoro ainda se manteve firme, recusou-se a dar um passo para trás, porque para ele, recuar seria trair a promessa, trair sua ambição, trair a memória de Kuina. Um espadachim nunca deve ter ferimentos nas costas, declarou, abrindo os braços e oferecendo o peito ao inimigo. Mihawk, impressionado com a coragem e a dignidade daquele jovem, finalmente levou o duelo a sério. Empunhou Yoro, sua espada suprema, e aceitou dar a Zoro a morte honrada que ele merecia. O choque entre o sonho e a realidade foi devastador.
Com um único movimento, Mihawk destroçou as duas espadas comuns de Zoro e o feriu profundamente, mas em vez de matá-lo, poupou sua vida, reconhecendo seu espírito. Enquanto caía no mar, ensanguentado, Zoro ergueu sua espada aos céus. Diante de Luffy, diante de Kuina, diante de si mesmo, fez uma nova promessa. A partir daquele dia, nunca mais perderia, até chegar ao topo. Essa derrota tão cruel quanto necessária não foi o fim de sua jornada, mas o verdadeiro começo. O corpo de Zoro tombava, os ferimentos ardiam como fogo aberto, a sua alma ainda estava de pé. A derrota de Mihawk não era apenas uma ferida física, era o choque mais profundo que já havia sentido desde a morte de Kuina. Todo o orgulho que carregava como espadachim havia sido esmagado. Sua força, que quantas vezes fizera vitorioso, não significava nada diante do verdadeiro topo. No entanto, em vez de ser destruído, Zoro encontrou clareza. Pela primeira vez, ele enxergou com nitidez a distância gigantesca que o separava de seu sonho. E essa visão não o paralisou, pelo contrário, o incendiou. Com a respiração pesada, ainda de joelhos diante de Luffy, ele ergueu a única espada que lhe restava, a Wado Ishimoji, a lâmina de Kuina. O sangue escorria diante de seus braços, o corpo temia, mas sua voz não vacilava. Ali, diante de seu capitão, diante do céu e diante de si mesmo, Zoro fez uma nova promessa. A partir de hoje, nunca mais vou perder. Essas palavras não eram um grito de arrogância, mas um juramento de vida. Zoro estava dizendo ao mundo, e principalmente a si próprio, que aquela derrota não seria o fim, mas o alicerce de sua ascensão. O corte de Mihawk não seria uma cicatriz de vergonha, mas uma lembrança diária de que ainda estava longe e de que precisava se tornar mais forte, muito mais forte, para manter a promessa feita. Para Luffy, aquelas palavras também tiveram peso. Não era apenas um subordinado, era um homem que entregava ao seu capitão um voto de confiança absoluto. Zoro deixava claro, lutava até o limite por seu sonho, mas também seria a espada que abriria o caminho para o sonho de Luffy. A partir dali, suas ambições não se anulavam, se completavam. Mihawk, por sua vez, reconheceu a grandeza daquele espírito. Ao partir, carregava a certeza de que um dia aquele jovem de olhos ferozes estaria diante dele novamente, não mais como iniciante, mas como um verdadeiro rival. Assim, nas águas do Baratie, nasceu uma nova promessa de Zoro. Não era apenas se tornar o maior espadachim do mundo, mas sobre nunca mais permitir que sua determinação fosse abalada. Cada luta, cada derrota, cada sacrifício seriam degraus inevitáveis para alcançar o topo. A partir daquele dia, o caçador de piratas deixou de ser apenas um guerreiro solitário. Ele se tornava, ao lado de Luffy e do Chapéu de Palha, um homem que carregava não só sua própria ambição, mas também o fardo de proteger os sonhos de todos ao seu redor. Enfim, esse é o vídeo, galera. Quem curtiu, deixa o likezão, deixa um comentário, se inscreve no canal. Se você tem uma sugestão de próximo vídeo que você quer que eu faça aqui, deixa nos comentários aí o anime que você quer que eu fale, com o tema aqui pro canal, tá bom? Valeu, deixa o likezão aí, dá o suporte pro canal e até o próximo vídeo.